Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, hoje parece que foi difícil, né? Boa noite. E hoje eu entrado na reunião e não conseguia. Não, mas não foi problema da gente, não. E nem de vocês, né? Foi a questão da pessoa que abre a sala que ficou presa no trânsito, né? E aí a gente sabe o trânsito de Aracaju como é, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, aí a gente falou com Mônica, quer dizer, eu não, as tutoras falaram com Mônica que a gente também estava tentando falar com ela e não conseguia, porque acho que ela estava em aula. Tranquilo, tranquilo. E aí, pessoal, estou à disposição de vocês. Como é que estamos de estudo? Meu microfone está aberto e está topado o volume. Então, deve ser alguma coisa aí de vocês. Olhe direitinho. Porque meu áudio está topado aqui. Acabei de verificar. Não, porque eu falei, porque tem uma pessoa que disse que não estava conseguindo ouvir. Mas acho que é porque está com o celular, não? Aí eu vejo Não o... configurou, ou não configurou ainda o som. É, pode ter sido, Cândida. Deixa eu avisar lá. Ah, é porque quando é celular precisa Ouve. configurar, né? Isso? Isso. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que estão os estudos? Como é que estão com as tarefas? Postei mais um material, né? Dessa vez sobre deficiência intelectual e deficiência física. Não, acho que eu vou deixar aqui. Tarefas em grupos são mais trabalhosas. As tarefas em grupo é mais no sentido de vocês, de ampliar a discussão, de ampliar os Mas amarrei. debates, de fortalecer as leituras, não é? E quando a gente fala em trabalho em grupo, é mais no sentido de vocês interagirem, né? Quando fazer uma conversa online, marcar um momento, meia hora de conversa online sobre o material, sobre o tema que está sendo discutido, e a partir daí o grupo postar uma resposta, né? Então, é nesse sentido que a tarefa em grupo. Trabalho, educação à distância, ela é muito mais trabalhosa mesmo. Eu acho que essa está sendo a maior dificuldade de vocês, porque eu já fiz um curso EAD, já depois de mestrado e doutorado, eu inventei de fazer uma pós-graduação à distância na PUC, e realmente, se você não estabelecer uma rotina de estudo, você não consegue cumprir, né? E, sobretudo, quando são tarefas em grupo, que você tem que discutir, ou tarefa de pesquisa. Então, é necessário, eu acho que vocês ainda não acostumaram. E é difícil mesmo, mas é preciso que a gente tente, né? Acho que era bom lembrar da tarefa que está aberta até hoje, né? Sim, sim. Foi um pedido do pessoal que estava em São Cristóvão. Eu tinha combinado com a Mônica de fechar, porque eu estava sempre deixando um pouquinho a mais, né? E eu tinha combinado com a Mônica de fechar sempre no prazo certo. Quando eu postasse uma, fechar outra. Então, ia seguir aquelas datas.
Só que o pessoal que estava na reunião falou que geralmente vocês têm um tempo maior no final de semana. Aí daí, ao invés de eu fechar na sexta, essas próximas tarefas eu vou deixar até segunda, porque aí vocês podem ter o sábado e o domingo, né? Então eu já prorroguei, sábado mesmo eu prorroguei, aqui estava, até hoje. Hoje às 23, eu acho que às 23 é alguma coisa, eu não lembro exatamente, para que vocês possam postar. E quando for o caso de não conseguirem mesmo, aí eu já tinha combinado com as tutoras que vocês podem me enviar por e-mail. É que as videoconferências é para a gente tirar as dúvidas do material lido, é para a gente esclarecer algumas coisas. Eu queria que vocês perguntassem, porque eu só posso responder se vocês me perguntarem. Já tem atividade lá também, já está postado no bloco. Todos, todos os blocos têm uma atividade. Hoje, essa atividade nova é de doenças múltiplas, essa que eu li o material de doenças múltiplas. Não, essa nova é deficiência intelectual e deficiências físicas. Eu vou colocar ainda mais um material de apoio, porque além do material que eu fiz do módulo, o resumo, que aquilo ali é basicamente um resumo, eu estou colocando geralmente mais um artigo, mais um texto de apoio, uma leitura complementar, né? Que ajuda a enriquecer o conteúdo, né? Então, eu estou colocando e colocando a atividade. Todas as unidades, todos os blocos, ele tem uma atividade. A atividade maior vai ser a do final, a escrita. Essas atividades que eu estou colocando é chat, fórum de discussão, né? No final vai ter uma atividade maior. Certo, obrigado. Foi porque eu abri hoje, aí quando eu estou abrindo agora, estou abrindo no celular, porque meu computador queimou. Aí, às vezes, eu não tenho controle das atividades que eu já fiz ou da que eu não fiz, porque a tela é pequena do celular. Essa agora é o bloco 4, já, né? Bloco 3 foi o que passou, essa agora é o bloco 4. É a deficiência intelectual e deficiência física. Gente, desculpa, eu estou um pouquinho rouca, foi que esse final de semana foi meio puxado. Foi aula sexta tarde, noite e sábado de manhã, e aí teve também reunião hoje, aí a voz está meio aqui atrapalhada. O prazo da atividade do bloco 4 é até na próxima segunda, de hoje a 8. Eu já postei, já considerando esse prazo, até o dia 27, que é segunda-feira. Vocês estão gostando do material? O material está claro? Acham que precisa acrescentar alguma coisa? Porque eu estou vendo também, hoje eu vou ver se eu coloco outro texto sobre deficiência física. A linguagem está acessível? Como é que está? Eu queria que vocês falassem a compreensão. Quem não quiser falar, pode escrever. Boa noite, professor. Boa Boa noite, Olha, eu professora. sou Boa noite. Espera aí, uma de cada vez, senão eu não consigo. Pode falar, Vanessa. Porque alguém entrou, aí o som entrou também. Boa noite, pessoal. Professora, eu não sei se meus colegas tiveram, mas eu senti um pouco de dificuldade em encontrar
práticas exitosas com relação à deficiência múltipla. E eu não imagino, assim, eu não imaginava que fosse tão difícil. Eu não sei os colegas, mas eu achei bem, eu procurei muito, muito, muito material e assim, encontrei pouca prática. Eu disse, caramba, será que sou eu que não estou sabendo procurar? Eu não estou te ouvindo, eu estou na rua. Eu não sei se é a minha Microfone, professora internet. Jeane, está fechado. Vanessa, faça uma reflexão em cima disso, né? Em cima dessa pouca, é, poucas atividades, práticas exitosas existentes em deficiências múltiplas. Por que será? Será que é porque não tem tantos alunos com essas deficiências na escola? Creio Será que eles não estão, de fato, sendo incluídos na escola, né? Vamos repensar essa situação, porque porque não existe pesquisas, ninguém se debruça, né? O que foi que lhe chamou a atenção nisso? Porque até isso é importante, né? Aí a gente fala muito. Hoje, até como a gente comentou no sábado mesmo, a gente vê muita criança autista na escola, né? Mas onde estão as crianças com deficiências físicas, cadeirantes? Teve uma época que era muito deficiente auditivo, aí houve uma luta muito grande, e a gente observa, como a gente conversou sábado, que Libras está muito mais avançado. Por quê? Porque já foi uma luta que iniciou-se antes, né? Eu até comentei que há 20 e tantos anos atrás eu já tinha um vínculo com uma instituição que trabalhava com deficiente auditivo, que promovia cursos de Libras, né? E aí, o que acontece com as outras, né? Perto da minha casa em Maceió, tem uma associação Assista, Associação de Pais de Autistas, né? E começou com um espaçozinho pequenininho, menor do que essa sala que eu estou usando aqui, né? Num triângulo que era assim na ponta de uma rua. E hoje, esse espaço, ele já ocupa o terreno quase todo, já ampliaram a parte do terreno, coisa que era apenas para reuniões, hoje ele já tem atendimento de fisioterapeuta, de psicólogos, de fono, né? Então, essas coisas levam a gente a refletir. E nós, educadores, né? Onde é que isso está reverberando na nossa prática cotidiana, né? Por que será que a gente não encontra tantas pesquisas sobre deficiências múltiplas? Não encontra práticas exitosas? Será que a gente não já teve na escola, ou a gente conhece alguém que já recebeu um aluno? Quanto tempo esse aluno permaneceu na escola? É um aluno que apresenta mais de uma deficiência, né? Então, tudo isso são questões que levam a gente a refletir, porque a ideia não é vocês decorarem conteúdo, é vocês refletirem em cima deles, sobre eles. Ajudei, querida? Posso fazer uma pergunta, professora? Deve. É, eu andei pesquisando depois do diagnóstico do meu filho, eu andei mais interessada no assunto, né? E aí eu também não encontrei nada, muitas pesquisas falando de fracasso escolar nessas crianças que têm autismo, hiperatividade, só li partes que diziam sobre fracasso escolar. A senhora já deve ter, com certeza, estudado mais que eu. Tem algum dado específico em porcentagem de quanto vai esse fracasso escolar? Porque eu estava observando que é realmente muito difícil a escolarização para eles. Propriamente pesquisa, eu nunca me debrucei
sobre pesquisa que apontasse em números aquilo que a gente fala de fracasso escolar. Até porque, especificamente, em pessoas com deficiência ou com transtorno, né? Porque a gente observa, o que eu tenho visto, até numa disciplina que eu ministrei recente, é essa questão do fracasso escolar ligado às questões sociais, às condições sociais de existência, né? Quanto mais baixa a classe social, maior o índice de reprovação. E o que eles consideram como fracasso escolar é esse índice de reprovação, ou de retenção, como usa hoje, porque hoje eles não usam reprovação, usa retenção, não é isso? Alunos que ficam retidos. E aí a gente observa isso. Eu ainda não tive acesso a isso, não. Né? Não quer dizer, eu ainda não me debrucei. Eu acredito que deva ter, mas eu ainda não me debrucei sobre eles. Obrigada. Por nada. Deixa eu ver aqui agora o chat, para ver se tem alguma coisa aqui. Eu fiquei respondendo e não olhei. A Grace perguntou se pode perguntar alguma coisa sobre a EE. Pode. Se eu souber responder, eu respondo. Não, eu falei no sentido de se a gente pode perguntar a questão da prática exitosa a uma professora de AEE. Que a senhora disse que Pode sim. que a Pode. gente pode fazer uma reflexão sobre Pode poucas sim. práticas exitosas ou a Vai falta. enriquecer muito se você fizer. Ah, tá bom, muito obrigada. Aqui, Claudemir está colocando que acha difícil essa experiência com aluno, porque muitos colegas não têm, né? Isso, experiência com esse público, assim como eu. Aí fica difícil de falar de algo que não vivenciamos. Realmente, Claudemir, fica difícil. Mas aí você pode pesquisar também, né? Na sua cidade, não tem nenhuma escola que tenha esse público? Então, aí a gente também precisa verificar, né? O que está acontecendo? Né? Então, você pode buscar também, Claudemir. Viu? Oi, professora. Oi, Tá me querida. ouvindo? Tô. É, Já eu, chegou, eu né? acho. Estava no trânsito. É, eu tô na clínica, vou fazer exame. Então, eu acho que, na verdade, é um conjunto, né? Essa dificuldade de a gente encontrar material, porque eu acho que até tem algumas práticas, mas nós, professores, ainda não temos o hábito de estar escrevendo, né? E publicando material. E é preciso, né? Porque Exato. a gente precisa enriquecer o que já existe com a nossa experiência. Muitas vezes a gente não valoriza a experiência que a gente tem, que a gente faz no dia a dia, né? Exato, nós achamos pouco, né? No meu A gente caso, sempre acha que o que o outro está é fazendo pouco. é excelente e a gente Melhor. não está fazendo nada, né? Exato, e aí a gente sente essa dificuldade de Precisa encontrar aprender a material, valorizar aquilo que a gente faz. verdade. Materiais simples que às vezes a gente faz, oxe, aquilo ali eu já fiz muito melhor. Mas e por que você não mostrou o seu também, né? É bem, isso aí, eu sempre digo isso porque, olha, tem tanto trabalho aqui na UFES, tem congressos que vocês podem inscrever para fazer comunicação, né? Sempre tem apresentações, então se inscrevam, participem, mostrem que vocês já têm, já possuem trabalhos, né? Transforme a prática de vocês num artigo, num paper. Comece escrevendo um paper, que é de 5 a 7 laudas. Depois vocês passam para um artigo, 10, 12 páginas e assim por diante, né? A gente só aprende essas coisas fazendo, praticando, exercendo, mandando alguém corrigir, se não sente seguro, pede para alguém corrigir, né? Vê se está bom. E aí vai
exercitando, né? Teorizem a prática de vocês. Materiais vocês têm, aí tem um monte de artigo, de livro que pode ajudar a fundamentar teoricamente o que vocês fazem. Né? Eu vou responder aqui a uma outra colega que está aqui. Na Deise colocou, eu ainda não consegui compreender como participar da atividade em grupo ao fazer um comentário numa postagem. Já estou participando do grupo. Quando a gente coloca assim, na Deise, discuta em grupo. No seu polo deve ter uma ou duas colegas, ou na sua cidade, né? Que você consiga dialogar. Então, marque uma conversa com elas. Quando eu falo em grupo, é isso, não é aquele grupo do tempo de escola que o professor formava grupo, você faz parte do grupo tal, não. É vocês mesmos tomar essa iniciativa de organizar um grupo e discutir. Ou entrar na discussão que está lá no chat e comentar o que já foi postado. Entendeu? Ô, Rose, está correto sim o que você fez. Rose colocou que pesquisou práticas exitosas, encontrou um artigo de Pernambuco, né? Que o colega postou lá no fórum e ela comentou. Isso mesmo, está correto. Ana, desde um exemplo aí do que você perguntou. Pode entrar em grupo de pesquisa também, Michele. Qual áudio que está abaixo? O meu, Maria? O meu está topado aqui, lindona. Eu não tenho mais nem como aumentar. Cristiano, eu não entendi. Você colocou assim: estou trabalhando como apoio escolar e já presenciei várias situações de exclusão do aluno autista que eu apoio. O que que você espera assim que eu te ensino como reagir? Não, né? Eu não sei porque às vezes essa situação do apoio é um tanto quanto delicada. Eu conheço, por exemplo, aqui em Itabaiana, pessoas que trabalham com apoio, como apoio, né? E aí elas se sentem intimidadas até. Eu tinha uma orientanda que trabalhava com autista e ela fez até a monografia dela sobre isso. Ela se sentia, como ela era contratada, a condição dela era contratada, ela se sentia um pouco intimidada, tímida, não sabia como reagir a essas situações de exclusão. Ela ficava tentando ajudar o aluno, mas se sentia intimidada pela professora da sala, porque ela só era o apoio e o cargo, a condição de contratada, deixava ela um tanto quanto tímida para reagir, né? São essas situações, são condições sociais que são impostas a nós, professores, seja professor de ensino superior, de ensino fundamental, a situação da gente enquanto efetivo ou enquanto contratado, ela faz com que a gente, às vezes, não tome determinadas atitudes que a gente gostaria de tomar, né? Ou poderia tomar, né? E como fazer para minimizar essas situações de exclusão com esses alunos? Eu acho que a gente tem que partir do ponto da empatia, principalmente, né? Da condição humana nossa, né? Para a condição de docente. Eu falo da empatia no sentido da gente se colocar no lugar do outro. Se fosse meu filho, se fosse meu irmão,
meu familiar, será que eu ia ficar quieta diante de uma situação de exclusão ou eu ia reagir? E aí, como eu reagir de forma que não bata de frente, mas que também proporcione a inclusão desse aluno? Então, não existe fórmulas prontas, mas maneiras da gente refletir sobre as nossas atitudes. Eu trabalho no município aqui da minha cidade, né? Eu moro em Propriá. E a escola é uma das que tem o maior número de crianças com transtornos e deficiência no município. E assim, lá é E agora que tratar. eu não ouvi. Teve um barulho, eu não ouvi, Cris. Eu trabalho numa escola aqui no município de Propriá como contratada, que é a que tem o maior número de crianças com deficiência e transtorno do município. Inclusive é referência. E aí lá as meninas são muito carismáticas com relação a isso, né? Ninguém exclui os alunos. Mas o que acontece é que eu até e digo que se eu for trabalhar na área, né, eu entrei na graduação na pós por conta da situação do meu filho que eu queria entender um pouco mais, não fazer isso, é porque o trabalho tinha que ser em conjunto de plano de aula. Eu tenho um aluno de 6º ano que ele é autista e eu não sei como fazer, não sabia, né, fazer atividades adaptadas para ele. E a professora da sala de recursos nunca me perguntou qual o assunto que eu estava dando. Eu perguntei um dia a ela como era que eu podia trabalhar com ele, porque ele tem dificuldade na coordenadora na coordenação grossa. E ela disse que eu passasse coisas para ele que fosse mais visual. Só que assim, eu sou professora de área, né? Minha área é história. Então é mais difícil de passar conteúdo visual uma professora de história. E até então eu não sabia como fazer uma atividade adaptada para prender a atenção dele. E aí ele só corria na sala de aula ou então dormia. Mas é porque é muito difícil, é muito difícil. Realmente é muito difícil. Mas tente fazer outro tipo de experiência. Você é professora de história, você falou. Sou de história, professora de história. Geralmente nas escolas, Grace, tem aqueles livros antigos ou livros velhos lá guardados, né? Tente usar as gravuras que tem naquele livro, recortar, fazer painéis. Junto com ele, eu pedi para ele montar, né? Entendi. Entendeu? Entendi, sim. É um trabalho a mais para você, claro. Mas se você quer incluir esse aluno, né, você vai trabalhar esse mesmo conteúdo com ele com uma forma diferenciada. E já que a professora da sala de recursos te sugeriu trabalhar com visual, aí tem esses materiais. Eu não sei se a escola tem também data show ou vídeo, que você pudesse passar um filme, né? Referente àquela época, onde eles pudessem observar aspectos, né? Fotos antigas, né? Aí você vai ter que procurar, pesquisar em livros antigos, você tem que usar esse material velho que o pessoal descarta, você recortar, né? Ou pedir para ele recortar é um caminho, né? Sem Pois aí você ela precisar ter falou muito do custo. visual, né? Eu fiquei pensando, levar visual o quê? Imagens, é? Porque é como a senhora está dizendo, né? Para a professora também que quer incluir, é realmente um trabalho a mais. Mas às vezes É, quando eu olho também, eu vejo assim, só lá no canto, sem conhecer nada, sem interagir na sala de aula, às vezes sem nem entender o que a incomoda a professora gente, incomoda, eu sei. dá uma É. agonia, eu fico Mas trabalhar com incomodada imagem é demais. nesse sentido. De repente, você vai dar uma aula, não só para eles, mas para todos, que ao invés de você ficar falando e escrevendo, você transforme aquilo ali num quadrinho. Pega um monte usa os livros antigos,
que estão lá para ser descartado na escola, recorta, faz painel, né? Na escola, quando eu trabalhava em escola de segundo grau, quando a gente não tinha muito material, a gente usava o verso da cartolina, o verso dos cartazes que as editoras deixavam lá e fazia colagem, né? Aquela parte branca a gente montava ali, entendeu? Então, trabalhar com visual é essas coisas. É usar figuras, gravuras, filmes, né? Revistas, o que você puder para enriquecer. Muito obrigado, professora, pelas dicas. Por nada. E aí, pessoas? Vamos fazer valer o tempo que a gente ficou esperando, né? A biblioteca da Cândida está parecendo a minha, toda desarrumada, o livro de todo jeito. Se eu mostrar aqui, você vai dizer, eita, está na minha casa, é? Tá bem? Ó, aqui tem livro em cima da cama, em cima do sofá, em cima do birô, em cima da estante. Onde você imaginar tem livro. Eu não vou mostrar onde está o restante, não. Como está o restante, está pior. Minha filha, olha, ali tem aqui, ali na outra cadeira, ali na estante, ali no sofá onde eu estava preparando aula de tarde, né? Tá ali um monte. Aí, assim, os livros e uma agulha de crochê e um rolo de linha, porque quando eu paro o computador que cansa, aí eu vou relaxar a mente. Aí eu trabalho manual aqui. Ligo o piloto no automático, para descansar a cabeça. Professora, Diga, gata. sobre meu aluno autista, né? Tem pouquíssimo tempo que eu estou como apoio. E, assim, ele já é segundo ano do ensino médio. E, Hum. assim, ele é bem inteligente, tem várias habilidades em Geralmente eles desenvolvem uma habilidade a mais em uma área, né? e cria interesse por aqui e nas outras que ele não tem interesse, ele faz mesmo que o menino da colega que ela disse que dorme, ele só quer dormir. Mas esses dias, quando eu cheguei, eu já peguei uma cena assim que foi o Halloween, semana toda de Halloween, né? Trabalhando aqueles trabalhos. Ele conseguiu ajudar os colegas, eu sempre ali incentivando também. E só que eu tenho percebido que eu estou tendo bastante dificuldade, porque, por exemplo, nas aulas de matemática, que ele não tem tanto interesse, ele é bastante inteligente, ele lê bem, escreve bem, tudo direitinho. Mas aí ele não tem muito interesse, e eu cheguei recente, não tem nem um mês, né? Ainda. Só que aí eu percebi, não tem, os professores não fazem, né, essa parte porque da adaptação, não Quando fazem. chega no segundo grau, pouco interesse tem dos professores em fazer isso. Eu fico sem saber o que é que eu faço. Eu tô sem. O que E é que eu você é faço? o quê? Atividade. Professora de quê? Hã? Eu sou Você é pedagoga. Mas é professora de que disciplina lá com ele? Ou é só apoio dele? Eu sou apoio 2, apoio pedagógico, contratada pelo Estado. Aí você vai trabalhar exclusivamente com ele ou com outros? Não, só fui para ele mesmo. Lá, ele não participa da sala de recurso. Não. Fazer atividades alternativas é a minha sugestão. Você tenta descobrir o que que ele gosta, que tipo de coisa ele gosta, ele apresenta, demonstra interesse de lidar, para poder você tentar recuperar algumas coisas nessa área com ele, com material alternativo, entendeu? Tentar apoiar no conteúdo que ele está mais deficiente com aquele material alternativo, porque vai ser recuperar esse tempo perdido agora no final do ano é complicado, muito. E, minha amiga, você não vai fazer milagres, não, nem se proponha a isso, porque você não vai conseguir fazer. Mas você vai, pelo menos, conseguir minimizar algumas coisas. Por exemplo, eu estava tentando assim, eu percebi que toda terça eles têm provinhas. E esses dias, né, eu estava na aula com ele, foi uma aula de matemática, ele não estava entendendo, porque ele já não veio entendendo desde antes, né? Eu também não entendi nada.
do assunto. E aí, ele conseguiu fazer uma parte do dever. Eu queria saber assim, a professora deve dar uma nota total para ele ou ela dá porque ele não fez toda a atividade, ele merece só A receber. avaliação dele deve considerar o transtorno que ele tem. Ele não Então, pode ser avaliado igual os outros alunos, como se ele não tivesse nada, não, então né? é isso que eu estou observando lá. Por exemplo, na parte do Halloween, por exemplo, eu vi 2 dias ele estava lá fazendo junto com eles, cortando papel, desenhando. Ele é ótimo desenhista, por sinal. Aí, Desenhando, pintando, fez tudo direitinho. Mas os outros ganharam 3 e a professora perguntou, fulano merece 3 também? Os colegas disseram não, merece 2. mas E ela ela não tem que perguntar isso aos colegas, não, porque os colegas não têm a compreensão do que ele tem. não Ela não tem perguntou que para os perguntar, ela colegas tem que dar os 3 assim, igual a todo mundo. sim, Olha, eu achei nesse muito. módulo agora, a pergunta que eu faço para vocês e que eu coloco lá no fórum é sobre os conceitos de igualdade e equidade. Sim. E isso que você está falando agora reflete exatamente nesses conceitos de igualdade e equidade. Não é? Ele teria que ser avaliado como os outros se ele tivesse a mesma condição que os outros. Mas se É ele verdade, não tem, isso mesmo. então tem que considerar. Também acho, concordo. Porque Né? ainda estou recente, né? Ainda estou conversando com os professores lá, e eles também Não, não sabem utilize como esses é. argumentos dos conceitos de igualdade. Se ela não conhece nada sobre o transtorno, sobre os direitos da pessoa, né? Então ela vai ler, manda ela ler as leis, que ela vai ver que ele tem o direito de ser avaliado conforme a sua necessidade. Inclusive, os professores até elogiaram minha participação lá, porque durante o tempo que eu estou, que está recente, mas ele conseguiu participar, não dormiu nas aulas, ele conseguiu fazer a atividade, acompanhou direitinho, e até participou lá no quadro e fez leitura também. Aí, alguns professores acharam interessante, né? Então, olha aí. Então, você tem que colocar para esses professores que ele tem direito de ser avaliado considerando a Sim, patologia. verdade. Porque senão ele não teria necessidade Né? do É um Estado direito dar dele. uma população Né? para ele. E se eles não souberem o que é o conceito de igualdade e equidade, dê para eles lá, para eles lerem sobre isso. Muitas vezes eu digo a gente, porque professor é professor, né? Não importa. Tem uns que estudam, que faz questão de estar se atualizando, tem outros que se acomodam na situação. Então, muitas vezes a gente não considera que houve um avanço nessas questões das pessoas com deficiência, com transtorno, que existem leis que promovem, que apoiam, né? Que dá direito a eles. Então, tudo isso, às vezes, a gente precisa, de vez em quando, estar lembrando para os nossos colegas. É Né? verdade. É verdade. Tá certo, professora. Obrigada. Por nada. Olha, deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas. Infelizmente, a pessoa já tem que existir há muitos anos, dando devida atenção ao assunto. Por isso é tão difícil para professores que têm perdido de adaptação. Verdade. Marlene está perguntando. Tem algumas perguntas aqui sobre a atividade deste módulo. Até o momento, são 4 atividades. A primeira é a segunda. A primeira e a segunda pode enviar por e-mail. Já a terceira sobre. Certo, Marlene? Obrigada aí pelo apoio. Deixa eu ver aqui as outras, viu, gente? Tenho que ver todas as mensagens, porque às vezes eu fico conversando e esqueço de olhar as mensagens. Um momentinho. Eu não entendi a pergunta, Grace. Os transtornos de deficiência têm nota? Não entendi.
Professora, a senhora falou de cada professor, né, no caso, levar em consideração a necessidade do aluno para poder avaliar ele. E eu estou perguntando porque eu trabalho em uma escola, que eu trabalho aqui no município em três, para completar a carga horária. E eu estou trabalhando numa escola que tem uma aluna com deficiência física. Ela tem uma, não sei se é uma malformação assim na coluna, e aí ela também é PC, ela também tem problema de Essa é uma paralisia aluna com cerebral. múltipla deficiência, né? Porque múltipla quer dizer que tem mais de uma, não é isso? Isso, pronto. Aí ela não escreve, ela não escreve. E ela faz assim o básico, o nome dela, porque ela tem porque ela tem problema na mão direita, né, por conta do PC dela. E aí lá eu dei aula a ela no ano passado nessa escola e no final eu sempre passava assim, desenhos, levava alguma coisa de desenhos que fossem referente ao conteúdo para ela pintar e dizia para ela o que era aquilo que a gente estava ensinando. E aí no final do ano eu fui perguntar, no final do primeiro bimestre eu fui perguntar à diretora como era que eu avaliava ela, se era por meio daqueles desenhos que ela havia pintado e tal. E a diretora disse, não, ela não tem nota. Aí por isso que estou perguntando agora, então eles não têm nota. Aí no ano passado todinho eu preenchi o diário com os menos Desculpa ter rido, o viu? dela eu tracejei. Agora a senhora está falando disso, e Cândida chega a nessa balançar a escola que eu estou que cabeça tem assim, esse não foi, Cândida? autista, Avalia, ele consegue escrever e tudo, aí ele faz alguma coisa assim de escrever, e aí quando eu pergunto a ele, eu digo, e aí, o que você entendeu desse conteúdo? Ele responde, aí por isso que eu estou perguntando. Eu perguntei por querer você está saber mesmo, fazendo tem certo. nota? Você está fazendo certo, né? Eles têm direito de serem avaliados considerando o nível ou a deficiência que ele tem. Então, ele não vai ser avaliado da mesma forma que o outro, ele não vai responder uma prova, né? Você já fez uma avaliação perguntando, então essa avaliação ela merece uma nota sim. Se ele respondeu tudo, você vai dar nota máxima, como o outro que respondeu a prova toda escrita. Entendeu? Eles têm direito de serem avaliados e de receberem a nota de acordo com aquilo que eles fizeram, né? Considerando o nível ou aquilo que eles fizeram, né? Você não vai querer que a avaliação dele não vai ser o mesmo parâmetro que vai ser usado para os demais, não, né? Para aqueles que não têm patologia nenhuma, não, né? Tem que considerar a patologia que ele tem, né? O desenho que ele fez atendeu ao critério que você colocou da avaliação, mostrou que houve aprendizagem? Então, você vai pontuar, né? Cândida quer falar, você que estava aí balançando a cabeça. Fale, mulher. Professora, o que mais a gente encontra, boa noite primeiro a todos. O que mais a gente encontra é a ausência de conhecimentos básicos. Do tipo assim, em todos, professores, gestores, de crianças que têm algum problema que não foi nem diagnosticado, sem que o professor dissesse assim, tem alguma coisa estranha aqui, fala para o pai, para os Aí, de pais para novo, poder não vai encaminhar. ser avaliado, né? Dê uma olhada, veja isso com delicadeza, assim, né? Coordenadores, gestão também, professores que ficam todos perdidos. E uma coisa que eu fiquei assim horrorizada, eu passei 11 meses como coordenadora pedagógica numa escola no Santos Dumont. E como eu sou da área de educação especial, eu fiquei assim, meu Deus, eu só tô vendo crianças com alguma dificuldade de Alguma aprendizagem, patologia. deficiência, meu Deus, não é possível, acho que eu estou vendo coisa demais, e não foi. Muito pelo contrário, a gente conseguiu fazer os encaminhamentos, mas assim, é gritante. Eu peguei alunos que estavam no quinto ano que não sabiam sequer fazer o nome.
É E que gritante a ignorância também dos nossos colegas, né? E o que os professores diziam, e todo mundo disse, mas o que me disseram é que eu tinha que passar todos eles todos os anos. Tem algum problema, tem que passar. Eu digo, sim, mas não é assim. Tem que, tudo bem, a rede não vai ter um psicopedagogo, não vai ter um professor, mas você pode ter algum professor que esteja readaptado, que ele possa dar uma contribuição no horário, no contraturno, de algum jeito. É, E tem mas, assim, alguns pelo menos. professores, muito poucos, que já têm uma prática Sim, diferenciada. mas eu acho que o pior é é ver, fingir que não está vendo e deixar essa criança aí para o primeiro, segundo, terceiro, quinto ano. E o que eu acho pior, ir para um sexto ano, sem saber escrever o seu nome. Cândida, mas não precisa ser nem criança com transtorno. Tem crianças aí, Sim, né? O nível social e econômico lá embaixo, que sim. também está nessa mesma coisa. E eles vão passando, porque não pode ficar retido, porque não pode ficar retido, e ninguém faz nada, nenhum esforço no sentido de ajudar aquela criança a progredir, né? Eu sei que eu assustei a coordenadora da época da DEA, porque eu fiz um ofício e coloquei o nome de todas as crianças, e eu coloquei que ele tinha algum tipo algum distúrbio, alguma coisa que não era identificável, que não era minha função aquela, que eu tinha pontuado aos pais, mas que eu estava fazendo isso para que a DEA soubesse que naquela escola tinha muitas crianças com algum problema. Mas aí eles disseram assim, como se a escola é a segundo IDEB, se não me engano, do ensino fundamental. Pense aí, repara É. só, a maquiagem que a gente quando vê fica horrorizado, mas eu pelo menos saí livre, Maquiagem mal leve, feita, né? eu saí livre, leve, porque eu fiz a minha parte, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, E porque senão a às gente vai vezes a gente ficar, se torna a chata do pedaço quando fica batendo de frente, com né? certeza. Né? Regina colocou aqui, quero falar. Fale, Regina. Olá, olá, professora. Boa noite. Sou Regina Cox, sou professora por área. Eu sou bem tímida, não gosto de participar, mas eu Por isso me que senti colocou assim. uma foto aqui bem produzida para não ver a cara dela. Olha que legal. Então, mas eu me senti assim incomodada em compartilhar um pouco do meu olhar também. Acho que vai contribuir. Por exemplo, diante das falas, eu vejo que nós, professores, focamos muito no que queremos ensinar, no que a pessoa com deficiência, eu não digo nem criança, porque eu sou professora de Fundamental 2 e médio, e essas crianças crescem. A pessoa com deficiência, né, ou com déficit aí de aprendizagem, ou com algum distúrbio, a gente foca no que não sabe, porque a gente foca muito no que quer ensinar. Mas eu acho que o primeiro passo, e que surte muito efeito, é buscar saber, a senhora citou isso, o que esse indivíduo sabe? Qual a linha de base? Quais são as competências que ele já traz? O que Se é que eu posso você, explorar dentro daquilo que ele já ponto, sabe, né? se identifica ali, eu acho que o primeiro passo não é você querer ensinar, é você querer entender quem é aquele indivíduo, o que é que ele sabe, conhece a linha de base de conhecimento dele, as habilidades e competências que ele já tem, aí fica fácil você saber o ponto de partida, porque os conteúdos eles têm pré-requisitos, né? Então, a minha primeira observação é essa, focar nas possibilidades, não no que o aluno não sabe. Ele não sabe ler, o que é que ele sabe? E aí fica mais A partir fácil daí fica essa mais fácil da jornada. gente explorar e É, avançar. exato. E o outro ponto a gente fica muito bitolada ainda na escola tradicional de avaliar com a folha, a prova, o simulado. Ele não sabe ler, mas ele sabe apontar, ele sabe colar, ele sabe ligar. Mas esses alunos, eles têm direito a ledor, a transcritor, isso precisa ser documentado, e a avaliação é processual. É importantíssimo, por exemplo, um portfólio. A colega falou dos desenhos, mas a gente pode muito mais, né? Transformar esses desenhos num portfólio. E isso, documentar, guardar, isso é avaliar. Para os Fazer um alunos, mural da evolução dele através das atividades, dos desenhos que ele fez.
Isso, eu acho que falta da nossa parte, às vezes, até para argumentar com esses gestores, levar as produções. A gente, como a senhora disse também em algum momento, a gente acha que o que faz, nós mesmos desvalorizamos a nossa metodologia, a nossa ação, acha que é muito pouco, não é. Junta isso tudo, documenta, mas ele só deu a resposta, grava, vê a autorização com os pais de imagem, grava essa prova, as respostas. Aconteceu isso com um aluno, né, não alfabetizado, 7º ano. Eu tive a autorização dos pais e o menino respondeu a prova brilhantemente, muito melhor do que os outros alunos da turma, né? Os colegas ficaram assim, bobos. Então, isso é avaliar também. Isso gera a famosa nota, né? Para o sistema e para o aluno, isso é importante, ele se sente parte como os outros, né? E vocês documentem isso também que vocês fazem, precisamos porque isso é documentar, importante, né? exatamente. Obrigada. Registrem isso o que vocês fizerem, por menor que vocês achem que seja, né? Eu estou dizendo isso a vocês, não é assim falando de idealismo, não. Eu passei por cada coisa dessa. Eu hoje sou professora universitária, mas eu fui professora de primeiro, de segundo grau, de Fundamental 1, de Fundamental 2, entendeu? E eu passei por todas essas experiências. De quando chegar no mestrado, eu falei, poxa, mas eu fiz tanto isso e nunca registrei, nunca documentei. Trabalhei projetos e nunca botei no papel que era um projeto que eu estava trabalhando. Tinha lá no meu caderninho, mas eu fazia como um planejamento. Então, hoje o que eu passo para vocês é isso: valorizem o que vocês fazem. Entendeu? Registre, documente. Às vezes a gente não valoriza. Eu acho que o erro da gente é esse. Da gente, eu digo a gente professor, a gente não valoriza muita coisa que a gente faz, né? Desenvolva uma metodologia diferente e registre, né? Fez o trabalho, como ela falou, de desenhos com ele, viu que ele avançou através daqueles desenhos, registre, documente, dê nota, né? O gestor está lá. Ele pode dizer que, bote um traço, mas no seu diário de classe, só você pode mexer. Depois que você colocar, gestor nenhum pode desmanchar. É lei. Então, façam isso. A Cássia perguntou, professora, e quando o aluno não tem laudo, mas você percebe que ele não acompanha os demais na disciplina de matemática, e mesmo já tem o laudo no 6º ano, que não irá aprovar, será reprovado. Infelizmente, você tem que seguir a legislação. O que é que a legislação diz? Né? Aí não é uma questão nossa. Nos 2 casos, tanto aquele que não tem laudo como aquele que tem laudo, a legislação fala sobre os dois, e você tem que seguir a legislação. Né? A legislação, eu não sei, a legislação, não sei se já houve mudança, mas dizia, você pode reter, porque agora não é reprovar, até tal ano, de tal ano a tal ano você não pode mais reter. Então, você tem que considerar isso. Né? Infelizmente. Né? E no caso desse aluno que tem laudo, aí você tem que respeitar também a legislação que diz que ele tem direito de ser avaliado de acordo com a necessidade dele. Tá? A Zaine está perguntando o que é um portfólio, que ela está esquecida. Por gentileza, me ajudem. Vamos compartilhar os conhecimentos. Alguém explica melhor aí o que é um portfólio? É porque faz tanto tempo, né, que trabalhou com portfólio. A gente Olá, ainda hoje utiliza nos estágios aqui para os meninos fazerem portfólio. Vamos ver quem lembra como é que faz um portfólio. Ajuda aí. A Cândida colocou, é como um livro escrito, ou desenhado, ou colado, em folhas tipo cartolina ou papel chumbo. A gente aqui faz... A gente também faz em caderno, viu, Cândida? É isso, era o A exemplo gente que eu ia pega um dar. caderno grande e faz, as meninas dos estágios fazem caderno. Caderno. Eu aprendi com papel chumbo e cartolina, várias, assim. E É. ainda mais, assim, com
Prender um assim em materialzinho de cima, madeira. tipo Isso, álbum de seriado. madeira. De É, madeira que prendia também. era um cavalete de madeira, como a Isso, gente chamava. cavalete. Isso. Hoje em dia ele chama flichar. No Oh, meu que tempo também chique. era cavalete. A gente é do mesmo tempo, é cavalete, agora é flichar. E a gente faz no caderno, um caderno grande de matéria, a gente cola, a gente escreve, a gente vai, né? É como um diário, onde a gente vai registrando as experiências, as atividades desenvolvidas, né? E ali também a gente faz reflexões. O diário você só coloca ali, a gente faz, coloca a experiência, coloca a foto, coloca a gravura, né? E também relata ali também e faz a nossa reflexão em cima, né? Olá, boa noite. Posso Oi, Vieira, participar? vai falar. Fala um pouquinho mais alto, Vieira, eu não estou ouvindo. Olá, boa noite a todas e a todos. Boa Tá melhor noite. agora? Tô ouvindo. Quero só comentar rapidamente, junto com a fala de vocês, um pouco do que vivi neste último ano. Trabalhar com educação inclusiva, educação especial, é trabalhoso, é complicado, a gente sabe disso. Só que nós, professores, né, quando começamos o ano letivo, né, com aquela semana de planejamento, nós já começamos errado. E eu vou explicar o porquê. A professora riu, mas vai concordar comigo. A gente começa errado. Eu ri porque eu brigo aqui. Já briguei várias vezes aqui com o pessoal da Secretaria de Educação de Itabaiana. Não que esse último secretário, esse último eu não, nem conheço ainda, até porque eu pedi para sair do conselho, porque eu não estava aguentando mais aquele faz de conta que está fazendo. É isso. Por que eu digo que a gente começa errado? Porque a gente começa planejando o ano letivo com uma turma que a gente não conhece o aluno. Olha aí agora a grande problemática do ano todo. Aí a gente planeja aquele conteúdo, aqueles recursos, aquela metodologia, e quando Eu chega na sala planejo de para aula, quem? Qual é o meu público? então, né, Qual professor? é o conhecimento que eu tenho da realidade desse público? Eu estou fazendo um Verdade, planejamento às cegas? verdade. A gente seleciona conteúdos, seleciona práticas, seleciona metodologia, seleciona recursos, e a partir de 15 dias, um mês de aula, a gente percebe que a nossa turma é diferente daquilo que a gente planejou. Então a gente recai naquele ditado, empurrando com a barriga. Mas para os colegas, né, que estão aqui ouvindo a nossa fala, quero explanar algumas atividades que realizei durante alguns anos letivos que tive com alunos especiais, que foram atividades adaptadas, né, xerocadas mesmo, avaliações também adaptadas, foram avaliações que eu posso dizer com questões diferentes, com questões reduzidas, quantidade de questões reduzidas, o espaçamento, né, de uma questão para outra também diferenciado, a questão de trabalhar com figuras dentro dessas atividades, dentro dessas provas, dessas avaliações, também foram muito eficientes. Questões de marcar X também é importante, né? A participação desses alunos em dinâmicas em sala de aula, também isso foi bastante notório, a participação deles. A elaboração de avaliações de atividades avaliativas a serem respondidas na sala de recursos, junto com as monitoras, as professoras da sala de recursos. Isso Pode foi pedir ajuda bastante delas também. proveitoso. Sim, sim, isso foi bastante proveitoso para com os alunos especiais. Né? A avaliação não precisa ser somente escrita, né? A avaliação precisa ser de uma forma geral. Tem uma frase, professora, que à medida que eu li ela, eu guardei para mim, né? Que diz assim: é ensinando que se avalia e é avaliando que se ensina. Então, a gente pode avaliar o aluno enquanto está ensinando. Não precisa ser uma prova escrita. É porque o professor, vou defender um pouquinho a classe agora. O professor ele tem um certo temor, um certo medo de que ter um documento que prove, né, que ele realizou a prova e o aluno não respondeu, por isso o aluno obteve aquela tal nota.
Eu acho que vem por aí essa questão da prova, né? Esse nome prova, que vai provar em documento Provar que o algo aluno a alguém, né? assinou e não fez, e obteve aquela nota. Então, assim, eu vejo um espaço, né, adequado, que é esse espaço aqui que nós estamos, de ter realmente essa abertura de discutir esses pontos e trabalhar com a educação especial não é fácil, é complicada, dá trabalho, mas é muito gratificante. É muito gratificante. As professoras estavam falando aí sobre portfólio, e eu lembrei de um portfólio mais atualizado, que é aquele trabalho que a gente faz e explana em slide, né? A gente pode também passar para o slide, né? A tecnologia aí chegando, e a gente consegue fazer isso. Eu lembro que na última reunião que nós tivemos com os professores no planejamento de início de ano, eu passei para alguns professores, né, que estavam na reunião, as minhas atividades que eu fiz para os alunos especiais, as minhas avaliações que eu fiz para os alunos especiais. E ali alguns professores, né, perceberam que a mudança que tem que ser feita não é no aluno especial, mas é no professor que está à frente daquela turma, que tem que ensinar de acordo, né, com que o aluno possa aprender e não o aluno se adaptar totalmente, né, ao que o professor tem que ensinar. Exatamente. É isso mesmo, Vieira. Essas palavras que gostaria de contribuir com o momento aí com os demais colegas. Gente, ó, muita coisa. Desculpa, é que de vez em quando aqui na minha rua passa um caminhão, aí faz um barulho terrível. A gente às vezes pensa que precisa criar coisas mirabolantes. As coisas que a gente faz no dia a dia, às vezes já são suficientes para a gente avaliar, né? A gente só precisa ver a forma como a gente vai fazer, né? Às vezes a gente trabalha uma atividade simples e dá um resultado incrível, né? E a gente precisa também clarear ou lembrar, que às vezes fica lá atrás e o cotidiano atropela as coisas da vida da gente, e entender que a avaliação ela é processo, né? E a avaliação ela tem instrumentos. A prova é um instrumento de avaliação, mas ela não é o único. Às vezes a gente acha que prova confunde o termo prova com avaliação. A avaliação é um processo de verificação, né? E o Vieira fez um comentário assim muito pertinente no sentido do planejamento. Enquanto professora de educação superior, né? Aí eu volto para algumas coisas que eu já ensinei antes, de outras disciplinas, e eu dei muita aula sobre planejamento, eu tenho uma das minhas formações é metodologia do ensino, e eu digo para vocês que todo planejamento ele tem que se iniciar com uma avaliação diagnóstica. Então, como é que eu posso fazer um planejamento de algo que eu não conheço? No máximo, eu vou elencar conteúdos e datas. Mas planejar, eu não estou planejando, porque eu estou planejando para quem ou para quê, né? Então, eu preciso conhecer o meu público e planejar para aquele público. Eu preciso ter... A primeira coisa, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica. Somente com essa avaliação diagnóstica é que eu vou saber ou conhecer um pouco as potencialidades e algumas dificuldades do meu público. Em cima disso, eu vou planejar. Eu tenho lá o meu elenco de conteúdos que eu vou dar, que eu posso dividir no primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Mas quem garante que quando chegar no segundo, eu vou ter vencido os conteúdos do primeiro? A minha turma pode não ter conseguido avançar da forma desejada. E aí eu vou já passar para o outro? Não. Então, todo planejamento ele se inicia com uma avaliação. É a avaliação diagnóstica. Aí eu planejo, eu executo, eu avalio.
e eu replanejo. A recuperação, as atividades de recuperação, nada mais é do que um replanejamento das atividades, daquilo que você viu que o aluno não alcançou, não é? Bom, isso é só uma maneira de ter a minha crítica a essas histórias dessa semana de planejamento, né? Eu não quero ir para isso não, porque agora eu não estou como professora de metodologia, né? Professora, Oi, querida, diga. boa noite. Eu queria fazer uma pergunta com relação às pessoas com deficiência múltipla. Eu trabalho numa escola e que tem, né, alguns alunos com deficiência múltipla. E e tem alguns que são bastante comprometidos, que têm deficiência física junto com DI, deficiência intelectual, não Intelectual, fala, então se torna assim é um muito comprometimento complicado. grande, né? Exatamente. Eu queria saber assim o que a senhora acha sobre qual é o papel da escola nesse caso. Até que Eita, cortou um pouco da Deise. assim, em que ponto a escola, a instituição, pode ajudar esse aluno? Porque, às vezes, por mais que a gente queira trabalhar, é, é, a gente fica preso na falta, às vezes, de recurso e até mesmo no que fazer. Porque, às vezes, parece que a gente fica um pouco assim, sem saber como nortear, né? Porque nesses casos, assim, não tem como adaptar esse currículo, né? É muito mais complicado. Aí eu gostaria de saber sobre a sua opinião com relação a isso, e de que forma a escola, a instituição, né, pode contribuir nesses casos, em que a deficiência múltipla, ela é muito comprometedora. Olha, Deise, eu acho que a primeira coisa que a escola e que o professor, diga a escola como um todo, e nela o professor está incluído, é o acolhimento. O acolhimento já é uma inclusão, né? E nesse acolhimento significa não deixar esse aluno relegado lá ao canto, né? Tentar incluí-lo o máximo possível nas atividades. É claro que vai ser praticamente impossível ele desenvolver as atividades que você vai fazer com os outros, mas ao máximo possível fazer com que ele participe daquilo dentro da condição dele. Porque o que acontece que a gente vê parece que existe uma sala de aula à parte, onde aquele aluno está lá com o apoio e você está aqui, você nunca se dirige a ele, você nunca entrega uma atividade para ele. Há casos que eu conheço que até o apoio é quem prepara a atividade diferenciada, né? Eu já vi, aqui mesmo, essa aluna que eu falei que estava trabalhando aqui com o aluno, teve casos da professora dizer assim, dê a ele alguma coisa para ele desenhar e me ajude aqui, né? Quando eu acolho, quando eu coloco ele mais perto, quando eu falo com ele, quando eu mostro que ele é parte da turma, eu já estou incluindo, né? E aí outras maneiras vão surgir de você incluir. Não é só conteúdo, não é apenas o conteúdo, né? Muitas vezes a gente se preocupa apenas com o conteúdo. E não é só isso, né? É alguém que está ali, que precisa se sentir como os outros alunos, que é um aluno como os outros, que tem o direito de estar ali como os outros, né? Na hora do recreio, ele vai para o pátio, claro que não vai deixar ele lá no meio dos outros correndo, mas ele tem o direito de ver e de ser visto, né? De participar das atividades que você faz na sala, de dinâmica. O tempo dele é diferente dos outros. O tempo de aprendizagem dele, pode ser que algumas coisas ele nem aprenda, né? Eu acredito que tudo começa pelo acolhimento.
Não sei se respondi ou se a resposta foi satisfatória. Pois sim, professora. É isso que eu imagino também e acredito, que o acolhimento ele faz toda a diferença no desenvolvimento. Às vezes a gente fica realmente preso a essa coisa tradicional, né? Porque Conteúdo, né? assim, do conteúdo, da nota, porque por mais que a gente faça durante todo o ano uma adaptação, um trabalho diferenciado, sempre a gente cai no final na questão da nota. É, Às vezes até o próprio pai não entende que existe um tempo para que se desenvolva algo, que não vai ser assim, é de uma verdade. hora para outra. Então, paradoxo, né? A gente trabalha em um sentido, mas a gente é cobrado em outro, né? É, Mas é isso mesmo. é verdade. Obrigada, professor. Eu já ouvi gente dizer assim, ou eu ensino os outros, ou eu dou atenção a ele. Não é por aí, né? Pessoas, vamos lá, vamos otimizar nosso tempo, até é porque eu tenho que atender uma aluna depois das 9 horas, eu só vou ficar até 9, 9h10 no máximo. Eu tenho uma aluna de orientação de mestrado, que eu já estou acostumada, ela já está acostumada comigo, eu sempre atendo a ela depois que eu dou aula aqui, aqui no campus, né? Aí eu 9h30, 10 horas, aí hoje eu disse, não, eu não tenho aula, só tenho a videoconferência, vamos marcar para as 9, 9 e pouco. Aí aqui, umas 9, dá até 9, 9h10, dá para a gente ficar. Vamos lá. Eu estou gostando muito de hoje, muita gente falando. Foi igual sábado. Sábado tinha pouca gente, mas foi muito rico. Professora, posso falar novamente? Pode sim, claro. A respeito da atividade que está disponível no AVA, Hum. a respeito do trabalho em grupo, né, de 5 pessoas, eu posso abrir o fórum lá e os demais colegas podem participar, ou tem que ser em grupo primeiro e Deve depois sim, levar para o fórum? deve fazer. As discussões são para serem fomentadas, né? Quero ver participação. Ô, mãezinha, vamos comer um pouquinho de cuscuz, vamos? Quer comer? Mas desde eu não estou ouvindo direito. Olha, mãe, um pouquinho. Olha, temos 66 participantes, tem poucos falando, mandando mensagem. Exato, Giselma, dependendo da limitação dele, eu não digo nem limitação, eu digo do comprometimento, né? Do nível de comprometimento. O conteúdo, ele é o que menos vai estar elencando assim, a importância, ele não está em primeiro nível. Eu acho que o nível máximo é fazer com que ele participe. Se ele já conseguir responder alguma coisa, já é um avanço. Ela não sabe qual é o nível de comprometimento. Tutoras, vocês também podem falar, viu? Bem, Estou provocando todo mundo hoje. oi, Jeane, tudo bem? Falando. O que tu tá fazendo aí, hein? Tudo bem, Camila! quanto tempo? É mesmo, a senhora não apareceu mais. Foi, eu disse a Isabela que eu estou devendo uma visita aí a vocês. Cadê o bebê? Ah, minha filha, tá enorme, 5 anos já. Parece que foi ontem, né, garota? Verdade. Então, eu tenho uma situação bem complicada na escola que eu estou lecionando no estado. Tem um jovem lá que ele não sabe nem ler e está no 8º ano. Pense a minha aflição de É estar aquela ali. história que Cândida falou, né? Que vão empurrando, passando de um ano para o outro, empurrando, empurrando. E agora no Exatamente. 8º ano você não.
Eu fico Você não pegando atividades de sílabas, deixo o pessoal fazendo, aí vou lá fazer com ele, mas é aquela coisa. Eu fico assim mas não é, frustrada porque não tem mais o que fazer. Camila, não é só seu trabalho. Você tem que conversar com a coordenação, com a direção da escola. Já foi Porque, pedido apoio, mas não, a secretaria disse que está fazendo isso, que vai mandar. No final do ano já vai chegar. Vai mandar quando? e ele não tem como avançar, né? Nesse caso, não tem como avançar. Pois é. Ele vai É ficar complicado. retido. Ou vão avançar de qualquer jeito. Porque no oitavo ano, o oitavo ano é onde do que pode reter, Cândida, eu não me lembro mais agora. Pode não reter, Não, né, no nono? É só não, Não, no oitavo não, no nono é que pode, né? não. É. No nono é que pode. Eu já nem me lembrava mais, né? Complicado. Mas que Muito. bom revê-la. Eu também, adorei. Menina, terminou o doutorado já? Que quero fazer, mulher, porque depois da gravidez eu dei uma pausa aí. Vou esse ano. Aí peguei o contrato do Estado, trabalhando o dia inteiro. Ah, meu Tá Deus. complicado. Tomando leite de noite? Olha, alguns presentes que esse curso me deu, viu? Foi reencontrar você, reencontrar Dani, né? Essas duas meninas já foram professoras substitutas aqui no campus de Itabaiana. E eu continuo a encrenqueira do pedaço. A minha Isabela não vai aparecer concurso mais não aí, para eu ir para aí de novo. Ela disse, mulher não, está sempre aparecendo, né? Porque o povo daqui corre tudinho para São Cristóvão, né? mas assim, porque aí só quando for assim, uma disciplina que caia na minha área, né? Como foi Qual daquela é a tua vez. área? Letras, né? Linguística, que pega assim, O português último que instrumental. entrou foi Paulo Sérgio, que agora é que é o Hum, chefe, ele está como chefe, né? Porque Ricardo pediu para ir para São Cristóvão, aí Paulo tinha sido aprovado no concurso do Departamento de Letras e veio para cá, né? entendi. Aí, quem está dizendo que vai se aposentar? Eu disse até às meninas que vai se aposentar, está dizendo, a gente não sabe. É Lia. Você lembra de Lia? Lia. Ah, lembro! Lia disse que vai se aposentar no próximo ano. E Paulo Markelli, de Filosofia. Mas aí não é minha. É. É. Deixa eu ver. Também eu quero Mas aí no me aquietar com esse departamento negócio de de letras geralmente tem, viu? A Laiane, que foi também substituta nossa, entrou no departamento de Geografia. Olha, coisa boa. Não, não lembro não. Laiane foi da mesma época sua também, né? Ai, que bom revê-la. Tá bem. Que legal, gostei muito. Você está onde agora? Eu tô no Master e tô numa escola do Estado. Eu peguei o contrato, né? A Cris e o Cruz. Aí eu tô me deparando com muitas situações dessas. Por isso que eu fiquei super interessada a fazer essa pós. Mas olha, Porque isso é privilégio. Diga, termina. eu acho assim, uma área importante e que está sendo assim, renegada. As pessoas estão deixando de levar de qualquer jeito. As E eu, pessoas assim, como gosto de minhas coisas, compromissada, como eu gosto de fazer minhas coisas, eu fico frustrada. Todo dia eu fico aqui olhando, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje com aquele cliente? Toda vez o que eu vou fazer com ele? O que é que eu vou fazer com ele? Como é que eu faço para Mas, atingi-lo? E a as gente não tem pessoas preparo para isso. desconhecem até a Infelizmente, a gente é jogada legislação. na sala. Os gestores, os professores desconhecem até a legislação. Parece que a gente é uma ilha no oceano lá esquecida, né? Eu comentei Verdade. com os meninos sábado, quando a gente estava aí em São Cristóvão, uma experiência que eu passei aqui no campus de Itabaiana esse ano, de um aluno deficiente visual que foi colocado na sala, sem nenhum apoio, sem nenhum recurso, e eu fui provocar o Vitor, que era o diretor do campus, para fazer alguma coisa, né? E aí a coisa que disseram, não, procure fulano que ele vai transcrever. Aí eu arranjei aquelas confusões, né? Não, eu quero reunião, o pessoal do departamento, aí foi fazer reunião, aí marcaram uma reunião com o departamento de matemática, porque o menino era do departamento de matemática, e eu comigo separado. Eu digo, vem cá, e por que eu separado? Eu quero junto com os outros professores. Eu não pedi nenhum privilégio, o aluno não é meu, o aluno é da instituição. Aí, assim, você acaba sendo a chata do pedaço, né? Mas eu vou continuar sendo a chata, eu não faço questão, não. Não quero agradar ninguém, não. É Né? verdade. É Por aí, complicado.
É assim que a gente caminha. Né? Eu vou procurar saber. Quando tiver alguma coisa em letras, eu lhe aviso. Tá certo. Mas você não pode ficar totalmente sem tomar leite, não. O leite assim, ele vai me dar diarreia. Certo. Olha, a Camila Marleide mandou aqui, tem uma mensagem aqui para você. Marleide, que alegria vê-la. Camila. Camila, que alegria vê-la. Foi Marleide que mandou. Olha aí no... Ah, Marlene, tô com saudade de você. Ela ficou lá um tempo com a gente nessa escola, mas ela foi para outra escola. Agora, se eu abusar Me do super me incentivou a fazer essa pós. Olha, Marlene, obrigada, viu? Tô amando. Marleide é ótima. A gente estava junto à sala. eu acho que Verdade. foi lá a cultura. Porque tem muito. Olha, Rose está perguntando aqui, qual a lei que determina em que série pode ser retido os alunos com deficiência? Ao contrário, não existe lei que diga que você tem que retê-los, não. Né? Vocês estudaram a legislação com a professora Isa, não foi? E lá vocês tiveram acesso à questão da legislação pertinente, que eu vi o material de Isa. Lá diz, eles não podem ser retidos. Né? Vocês têm que... volte lá, dê uma olhada no material de Isa, que vocês veem que lá diz que não pode ser retido, não. Certo? Tem uma legislação própria. E veja, a gente sempre coloca, e eu faço questão de colocar lá nas referências, as portarias do MEC. Às vezes, a portaria que a gente coloca já foi atualizada, mas se você entrar no site do MEC, a portaria que foi atualizada, ela tem um risco vermelho, e quando você clica nela, já aparece o artigo atual, entendeu? Então, vocês podem tanto olhar o material da professora Isa, como entrar no site do MEC, nas portarias lá que são publicadas. Eu falei no nono ano retém normal, os alunos normal. Entendeu? Os alunos regulares sem normal. Ai, meu Deus, me perdoem a fala. Os alunos que não têm nenhuma patologia ou deficiência, aí a legislação diz quais as séries que eles podem ficar retidos ou não. A série não, o ano, série ainda é do meu tempo. Né? Os alunos com deficiência não podem ficar retidos. Certo? Quando da entrevista que ele fez no filme, eu tô vendo. Bruna, o módulo 3 eu deixei aberto até hoje. Não sei o que foi que aconteceu, não. Até hoje, 23 horas e alguma coisa. Então, ele ainda está aberto. É isso mesmo, Rose. O aluno especial, ele não retém. Deficiência múltipla encerra hoje às 23 horas. 23 é alguma coisa, Marleide. É mais que 23. Eu acho que não sei se é 23h59 ou se é 23h39. Sei que é já perto da meia-noite. E o de hoje, o outro fórum que eu abri ontem, ele só se encerra na próxima segunda-feira, dia 27. Pode ser por outro motivo, viu, Bruna? Porque pelo tempo pelo prazo ele está aberto ainda, tá bom? Olha, esses momentos é importante que vocês tenham visto o material, vejam o material de apoio, tirem as dúvidas, anotem as dúvidas para perguntar na videoconferência, viu?
para a gente enriquecer esse momento. Foi muito bom, está sendo muito bom a gente discutir essas coisas. É bom para vocês e bom para mim também, enriquece muito. Mas alguém tem alguma pergunta ou comentário? As garotas tutoras querem falar alguma coisa? Diz como estão quietinhas hoje. Minha gente, isso é cansaço da segunda-feira, é cruzes. Ninguém quer perguntar mais nada? Cândida quer falar, Marleide, as outras garotas todas. Eu acho que foi muito, muito rico hoje, para justamente tirar essas dúvidas, né? Para a gente conversar. Acho que ficou legal isso, e a participação também, o pessoal ajudou bastante. Ainda bem, né? A Cássia quer falar? Eu quando abrir a câmera. Meus amores, ninguém vai falar mais nada, não? Dani? Professora, Eu Oi, perguntei aí, quando Marleide. você vai fazer o evento nessa área aí, para a gente ir? Diga, Marleide, você ia falar? Camila perguntou o quê, Camila? Oi, querida. Tudo bem, Camila? Boa noite, minha gente. Boa noite. Quando é que vocês vão organizar um evento para ir, esse tema aí para a gente? Que é muito Já importante, está, né? já está, já está sendo organizado. Em maio teremos o Seminário Sergipano de Educação Inclusiva na UFES. Oh, que maravilha. Pense. Vai ser Vai ser o pouca coisa, não, vai segundo. ser muita. Que Muita coisa. maravilha. Vão ter muitas oficinas, Camila. Não se preocupe que deixaremos vocês cientes para vocês participarem. Vai ser em maio, lá na UFES, Seminário Sergipano de Educação Inclusiva, o CEDIM, viu? Não se preocupe que a gente avisa. Camila, Ô, você disse Marleide, a que... gente podia pensar em comunicação, né? Era para elas fazerem comunicação, Então, veja, o, fazer uma Facilitar o trabalho, experiência, né? né? o CEDIM, ele, por hora, ele não tem a comunicação. Porém, a professora que está coordenando o DAIN atualmente, que também agora é a coordenadora do NUPTA, ela substitui a professora Rita de Cássia, ela está pensando em algo maior, que é um congresso. Mas, por hora, o que eu posso confirmar é sobre o CEDIM, Com Seminário certeza no Sergipano de congresso Educação vai Inclusiva. ter Então, aí comunicação. ela disse que se for a proposta é que tenha o CEDIM junto com o Congresso. Se for realmente ter o Congresso e unificar com o CEDIM, vai ter inscrição de trabalho, tudo bem organizado. Só que eu só posso, no momento, responder pelo CEDIM, que é algo que já está sendo mesmo materializado, a gente já está organizando, já tem uma comissão organizadora cuidando disso. Então, se a gente for ampliar para juntar com o Congresso do NUPTA, aí a gente vai abrir para inscrição de trabalho, ele vai ser a nível nacional, mas ainda está em fase de proposta. Mas, Camila, de Amadurecer, né? certeza teremos em maio. Em maio, de certeza, tem evento. Vamos Que amadurecer. ótimo. Viu? Mas o que eu queria comentar rapidamente, que a professora Jana já deve estar encerrando, essa questão que Camila colocou. Eu tive o prazer de trabalhar com Camila, uma menina, né, Camila, maravilhosa, muito comprometida, Camila. E realmente tem essas questões, né? A gente traz que até outro dia eu conversei com a professora Lília. A professora Lília é a coordenadora da Educação Especial do Estado no momento, né? Ela renovou lá o trabalho dela nesse governo atual. E eu perguntei, professora Lília, como fica essa questão de passar o aluno com deficiência, porque ele é uma pessoa com deficiência, não pode reter.
E a única coisa que eu lembro que ela me respondeu, isso faz um mês mais ou menos, é que não é a orientação reter, no sentido do fundamental maior. Agora, o fundamental menor, eu não sei como é que procede, porque eu trabalho, né, com a língua portuguesa a gente só pode atuar a partir do 6º ano. Então, eu não sei como funciona, mas segundo a professora Lília, não existe nenhuma orientação para reter o aluno. Eu vi aí alguns comentários, tem que reter no 8º, tem que reter no 9º, mas Não, assim, eu mas não sei. o que tem que reter é os alunos regulares normal. O aluno especial, a legislação diz para não reter. Então, é isso aí. Eu queria saber que legislação é essa, eu vou procurar, porque a gente teve sim disciplina com a professora Isa, Com a e eu não me Isa. lembro desse comentário. Então, aí quando eu perguntei a ela, o Seminário Sergipano de Educação, inclusive, ele vem com essa potencialidade de trazer discussões sobre o estado de Sergipe. Então, é uma das coisas que me inquieta muito, inclusive a gente vai tentar trazer oficina justamente para trabalhar aí com a formação do professor, porque eu estou no GT de formação de professores, e uma das coisas que a gente quer trazer é essa questão dos laudos, na atualidade, o CREESE, né? Como tá funcionando, porque se fala muito de uma lentidão de laudos, que os alunos demoram a receber laudo. Como eu não estou lá no... Cândida já trabalhou no CREESE, não é isso, professora Cândida? Ela trabalhou já no CREESE. Então, eu não sei como está na atualidade, porque eu me inquieto muito, como Camila também, que nós trabalhamos juntas na mesma escola, essa questão do aluno sequer saber ler e tem que passar adiante porque ele tem um laudo. Segundo Lilian, não existe uma obrigatoriedade de avançar o aluno. Mas essas discussões e outras mais, gente, eu garanto que estaremos trazendo no CEDIM, porque a gente vai estar convidando aí pessoas que estão à frente dessas pastas para a gente aquietar o nosso coração. Porque eu, como Ter mais professora uma contratada, segurança, né? Saber em que a não gente é está isso, professora. embasado. É como Camila colocou, eu digo porque eu estive com Camila ao lado dela, a gente estava na mesma escola, e na escola que eu estou não é diferente, nas outras que eu já passei não são diferentes, porque nós contratados rodamos muito escolas aqui pela DEA, porque eu estou lotada na DEA, e não muda, a situação é a mesma. Tem que avançar porque o menino é deficiente. Segundo Lília, não é essa a orientação que a SEDUC E, passa. Então, era bom a gente, eu quero, assim, no CEDIM, trazer essas discussões, quem sabe convidar a própria professora Lilian para debater com os professores que passam na pele essa situação de ter que avançar o aluno com deficiência sem ele ter a condição de avançar, porque no final das contas ele tem que ser aprovado porque ele tem um laudo. quem sai mais prejudicado é o aluno. Mas as escolas estão cheias, professor. Olha, eu já disse a Lília, eu digo aqui, tá em live, está gravando. É como eu digo à professora Isa, a gente coloca a cara a tapa numa hora dessa, mas a realidade atual é essa, é aprovar. Aprova o menino que tem laudo, principalmente, sem ele sequer, como já foi dito aqui hoje, saber escrever o próprio nome. Então, Mas essa é verdade. inquietação E é não é uma minha. realidade só daqui, não, Marleide. Em Isso. Alagoas, porque eu sou de Alagoas, também é a mesma coisa. Eu estou falando Então, da realidade de lá, que eu trabalhei lá muitos e muitos pois é. anos, Mas então, né? é por isso que eu vou investigar um pouco mais essa legislação, porque segundo a coordenadora da Educação Especial, não existe essa lei que é para avançar. Então, eu quero saber que lei é essa. Eu estou falando Marlene, aqui. Oi. a Lei Brasileira de Inclusão, ele fala sobre adaptação de materiais, de provas. Aí o que que acontece? A gente vai para uma grande dificuldade, que é o professor conseguir fazer essas adaptações, entendeu? Uhum. É, todas as disciplinas têm que fazer. E aí você não tem, geralmente você não tem todas as escolas a sala de atendimento educacional especializado para dar um norte, ou mesmo algum professor que também dê esse norte. Então, não tendo nada disso, fica no subentendido que passa o aluno, porque ele tem respaldo legal de ter essas Ele está adaptações. amparado legalmente, Quando ele pela não tem, quando não lhe é oferecido, passa-se. todas as condições. É como o Gleide colocou aqui. Para reter o aluno, o professor deve primeiro usar todos os meios para avaliar e provar que o aluno não conseguiu avançar. Aí o professor tem todos os meios? Não tem. Nas Ele potencialidades. A gente utilizou não- tudo? Não, Nas potencialidades. né? Exatamente. Mas aí a gente tem que entender que estamos, como a própria professora Lili disse a mim, Marleide, vamos colocar no CEDIM alguma coisa que mostre os avanços, que ela quer trazer essa fala.
os avanços, que existiram avanços, Marlene disse, eu sei, a gente trabalha, a gente, né, Cândida, que trabalha com a história da educação, a gente reconhece, a gente que faz pesquisa, existe sim, existem os avanços, mas muita coisa ainda que Mas precisa ser vista. as angústias do professor da É, escola é que realmente são mais gritantes. Não sei. a gente que está no chão, como vocês chamam, o chão da escola. Eu digo porque a gente passa na pele. O menino, Camila, eu participei de uma reunião na escola que Camila está, que eu me lembro como se fosse hoje. Eu só não sei o nome do professor, também se eu soubesse não ia poder citar. Ele dizendo assim: eu tenho um sobrinho que tem deficiência. E eu queria ajudar os alunos aqui na escola, mas eu não sei como. Aí eu digo, então, assim, a gente ouve na fala dos professores de área essa angústia, e eu que pesquiso formação do professor, que fiz agora, recente, a tese sobre formação do professor, onde a gente pode mudar isso. Já existem avanços, existe, minha gente, existe. Mas eu estou falando aqui enquanto pesquisadora da área de formação de professores e pessoa que está no chão da escola. Como a gente pode fazer para melhorar essa situação? Dos professores se sentirem melhor preparados, dos alunos realmente serem incluídos de fato, e a gente poder avaliar no nível de cada um, sem ter consciência de que eu aprovei porque ele é deficiente. Não, se a gente conseguir, quem sabe, adaptar material, fazer algo relativo, né, com aquilo que ele pode acompanhar, talvez as coisas mudem, mas eu espero que mude mesmo. O Mude. que Então, você não vê acontece aí. sempre, Professora, o que acontece sempre, Marleide, é assim, algumas pessoas ou algumas famílias já sabem que o aluno tem direito de ser aprovado, né? E se Onde for está esse buscar... direito? Eu quero a lei. Exatamente. Aí vai para o conselho, aí o conselho vem. Só que o que a Cândida está dizendo é que a legislação ampara o aluno no sentido de dizer, foram esgotados todos os recursos que comprove que esse aluno não tem condição de avançar. Se você não comprovar, ele vai ser avançado. Né? O que foi que o professor fez para comprovar? Ele fez prova, ele fez um trabalhinho. Não, isso não significa que que utilizou todos os recursos. Isso é uma coisa que vem sendo discutida há muitos e muitos anos. Né? Sobre essa questão de poder ser reprovado, ou dele poder ser reprovado ou dele avançar. Né? Professora, dos avanços... Quais os instrumentos você utilizou para apoio. provar que esgotou todas as possibilidades? O Estado criou uma função chamada Apoio 2, que quem está lá são professores, pessoas que se formaram e estão lá como apoio. Não são chamados professores porque eles não assumem a sala de aula. A regência, mas ele está lá apoiando o aluno. Então, um dos avanços que a professora Lilian trouxe no Seminário Sergipano de Educação Inclusiva desse ano, que aconteceu em abril, ela trouxe dados estatísticos, dados quantitativos, de quantidade de sala de recursos que foram criadas, de professores de apoio que foram contratados pelo Estado. Então, o Estado está respaldado. Só que tem muito professor de área que ainda não se sente preparado para avaliar esse aluno, para adaptar material, e nem todas as escolas estão com sala de recurso. E nem todos têm apoio, Marlene. Era isso que eu ia dizer. E alguém colocou aqui, na prática, esses profissionais não chegam na escola. A secretaria disse que fez. Vai na escola verificar se tem. Passa anos. Por isso que é bom o diálogo. Gente, não olha, tem. A sala... Tem uma escola aqui, tem uma escola aqui em Itabaiana, estadual, uma das maiores aqui, ela tem uma sala de recurso. Você sabe o que está acontecendo na sala de recurso? Ela está sendo utilizada como depósito. Tudo que não está sendo usado na escola, tudo que está quebrado, está sendo depositado naquela sala. Eu digo porque numa visita que eu fui enquanto conselheira municipal da educação, eu fui nessa escola. É uma escola enorme, grande, com alunos especiais. A sala de recurso não está sendo utilizada, a sala de recurso está fechada, cheia. Eu pedi para ver. Isso aqui é a sala de recurso. Eu posso ver? Pode. Abriu um depósito de material sem ser utilizado.
Aí o discurso e a prática fica dissociado. Aí eu tenho apoio 2. Onde é que está o apoio 2? É. Né? Ela pode ter um quadro enorme de quantitativo. E onde está a qualidade? Mostre o resultado desse quantitativo todo. Essa é sempre a minha briga quando eu entro na parte burocrática das coisas. Foi por isso que eu pedi para sair do Conselho Municipal de Educação daqui de Itabaiana, porque eu não estava lá só para assinar documento. Quando a gente ia visitar as escolas, não encontrava o que eles diziam. E eu estava adoecendo com isso, não dá. Eu estava ficando doente, porque ou eu ia ficar brigando o tempo todo, né? Mas a gente tem que entender também, inclusive eu já disse isso em outra live que teve aqui, outra aula, outro encontro, que a gente tem que parabenizar esse curso que a UFES está ofertando, né? A professora Mônica lutou, foi lá, conseguiu, e aí nós estamos aqui, o curso está com professores e tutoras que estão, vamos dizer, preparadas para dar esse suporte aos também professores que estão aqui como alunos hoje eles estão como alunos, mas eles são professores, os alunos desse curso, né? Que aqui é uma especialização, a gente só tem que parabenizar o curso, porque é uma demanda muito importante que está sendo ofertada à educação especial de Sergipe, essa especialização, e por isso que eu fico correndo atrás, não desistam, se animem, leiam, busquem, vocês estão no patamar diferenciado hoje, os 200 alunos, quase 200, eu acho que é isso, que estão aqui nessa pós. Porque, professora, é para a gente se alegrar, sim, né? Porque é uma oferta que está sendo feita pela universidade, pelo CESAD, que para atender uma demanda muito importante nas escolas estaduais, municipais e as particulares, que é ter esse professor um pouco melhor preparado, como a menina acabou de dizer aí, né? A Camila, ela disse, fico feliz de estar aqui. O curso é perfeito, minha gente? Não, nós não somos perfeitos, né? Mas, assim, já é um passo. Preparar, pelo menos, a nível de Nada que especialização. é formado por seres humanos é perfeito. Mas quem aqui está, que está perseverando, que manda as atividades, que sonha, almeja ter uma especialização pela UFES, né? No sentido de ser pública, né? Porque eu sou a favor do ensino público, a gente tem que lutar por ele. Então, valorizem, corram atrás, façam as leituras, se não estão se sentindo bem, falem, questionem. Mas a gente está fazendo, né? Acho que o curso ele vem trazer um diferencial hoje para a educação de Sergipe, que é uma especialização, numa Gente, especialização só de a gente educação. poder ter esse debate, essa discussão que nós Isso. tivemos agora à noite é muito rico. Formar, professora, formar professores. Estamos aqui formando profissionais, que já são profissionais e que têm sede de aprender mais. E eu só fico feliz de estar contribuindo com esse processo. Eu Deixa também. uma contribuição, é rapidinho. Embora Sergipe seja um dos menores, é o menor estado, tem algumas questões importantes. Ele tem, Lilian, eu não sei se foi na época de Lilian que ela conseguiu apoio 1 e 2, outros estados não têm. Eu digo isso porque eu vou a vários congressos, principalmente lá de São Carlos, e aí eu conheço o mundo, como é os outros estados. Não tem apoio 1, 2, e não tem um centro de referência como a gente tem hoje, de educação especial, e não tem essas pós-graduações que estão também, principalmente no interior do estado, que eu acredito que é onde existe uma necessidade enorme de conhecimento nessa área. Então, assim, a gente tem algumas características que outros estados não têm, e eu acho isso importante estar pontuando para conhecimento. Graças São a Deus. avanços, né? São avanços que a gente vai conseguindo. E esses avanços, eles só chegam porque a gente luta, né? Se a gente permanece na luta, aí eles chegam, né? Professora, tem alguém aí dizendo, Marley da melhor tutora, grata, vocês aqui são queridos e queridas. Gente, olha, eu vou precisar encerrar, Obrigada. porque não é que eu vou descansar, eu vou fazer outra atividade, entendeu? Eu agradeço a todos que participaram hoje, né? Eu acho que a gente ainda vai ter mais uma, né? Aí na próxima a gente tenta tirar as outras dúvidas que tiverem, tá bom? Meu abraço a todos vocês e meu agradecimento por hoje, tá? Tchau.